Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Movie Drops dessa semana. Eu resolvi fazer uma coisa diferente, eu queria sair um pouco da vertente do fazer cinema mais técnico e ir para uma coisa mais criativa, e eu resolvi fazer para vocês um vídeo. Pensei, cara, eu vou fazer um vídeo sobre os 8 pontos narrativos do Story Circle do Dan Harmon, que é o roteirista de Rick and Morty e de Community. Community é minha série de TV favorita de todas. E aí eu pensei, cara, por que eu vou dar um conteúdo aqui, sendo que esse conteúdo já está gravado e devidamente formatado de uma forma didática lá dentro do meu curso Decifrando o Roteiro. E aí eu pensei, cara, vai ser muito bacana pro pessoal assistir gratuitamente uma aula que faz parte de um conteúdo meu pago. Então eu peço licença aos quase 1000 alunos do Decifrando o Roteiro para trazer essa única aulinha que na verdade é a parte 1 de um conjunto de 2 aulas, cada um aí com mais ou menos, somando as duas deve dar uns 45, 50 minutos de conteúdo. Peguei um pedacinho e trouxe aqui para vocês essa explicação, essa aula mesmo, bem didática sobre essa estrutura narrativa que mudou a minha vida, que mudou a forma que eu escrevo roteiros. Os meus próprios alunos do Decifrando o Roteiro brincam dizendo que não aguentam mais eu falar o nome desse Dan Harmon, porque eu falo dele o curso inteiro e eu mostro como todos os esquemas narrativos, todas as estruturas narrativas que você puder estudar por aí, 3 atos aristotélicos, jornada do herói, tudo isso faz parte dos 8 pontos do Dan Harmon. Então, sem mais nenhuma enrolação, quer dizer, vai ter uma enrolação rápida aqui. Curte esse vídeo, comenta aqui embaixo quando acabar o que você achou do conteúdo, manda sugestões do que você quer ver aqui, e aqui embaixo tem um link para o nosso grupo VIP do Telegram, onde você vai receber toda e qualquer atualização de vídeo novo aqui no canal e no nosso perfil do Instagram. Me segue no Instagram também, @bruno.video, me segue lá que todo dia eu tô gerando conteúdo especial para vocês lá, principalmente bastidores. Agora sim, sem delongas, sem enrolação, assiste aí a nossa aula do Decifrando o Roteiro, os 8 pontos narrativos do Story Circle do Dan Harmon. Eu sempre escrevi roteiros, né? Eu estudo cinema há 11 anos, mas eu sempre tive algumas dificuldades. Eu sempre tive a facilidade, porque eu sou muito criativo, eu sempre tenho ideias. Tudo que acontece comigo eu penso, isso aqui pode ser uma história, isso aqui pode ser um personagem, isso aqui pode ser uma ideia, pode ser uma situação de uma história. Mas eu sempre dava umas paradas, eu sempre dava umas travadas aqui ou acolá, que é o famoso bloqueio criativo. Mas não era exatamente um bloqueio criativo, porque a criatividade não parava. Eram dúvidas em relação a como estruturar aquela história, para continuar mantendo a atenção de quem quer que estivesse assistindo a história. Em dezembro de 2019, eu me deparei com isso aqui que eu vou ensinar para vocês, que vocês já viram no título, que mudou tudo. Mudou absolutamente tudo. Hoje, para mim, escrever roteiros não é mais uma complicação de jeito nenhum. Nunca foi, mas eu tinha alguns probleminhas, não sabia o que fazer, não sabia para onde ir, e desde que eu aprendi isso aqui, mudou tudo, tá? Então eu vou passar esse conhecimento para vocês, então é muito importante que vocês fechem todas as abas, deixem o celular no modo avião, coisa que eu não fiz, vou fazer agora. E agora com o celular no modo avião, vamos prestar atenção nisso daqui, tá bom? E vocês vão perceber como essa estrutura aqui, ela se encaixa nos 3 atos narrativos e a estrutura da próxima aula se encaixa tanto aqui quanto nos 3 atos. Então são formas, são ferramentas para você facilitar ainda mais a compreensão e a criação, a estrutura da sua história, certo? Envolvendo os 3 atos. A base, gente, é os 3 atos narrativos. Começo, meio e fim, tá? Mas aqui a gente vai ver como facilitar isso, certo? Essa técnica aqui se chama 8 Circle Story Structure. É a estrutura narrativa de história do círculo de 8 pontos, certo? Traduzindo de forma bem literal. Ela foi criada por um cara chamado Dan Harmon. Vocês têm que conhecer o trabalho desse cara. Ele é criador das séries Rick and Morty, que eu vi um episódio, não me identifiquei tanto, mas ele é o roteirista, criador, showrunner da minha série de TV favorita, que se chama Community. Vocês têm que ver essa série. Ela é uma aula de criação de personagem, uma aula de roteiro, ela é uma aula. Todos os episódios, todas as temporadas. Com exceção da 4ª, que é meio ruinzinha, mas a primeira, a segunda, a terceira temporada são perfeitas. A 4ª cai muito nível porque o Dan Harmon foi demitido. Aí na 5ª ele volta. Aí a série não volta a ser o que era antes, mas ela melhora muito, certo? Então eu recomendo vocês assistirem Community, que é uma série excelente. Vamos lá. Como é que ele divide a estrutura narrativa? Ele fala que a história é um ciclo, certo? E ele pede para você dividir esse ciclo na vertical e você divide esse ciclo na horizontal. Aqui, ó, você coloca o número 1, aqui você coloca o número 2, aqui você coloca o número 3, aqui o 4, aqui o 5, aqui o 6, aqui o 7 e aqui o 8, certo?
O que é cada um desses itens? Você precisa de algo, parte em busca desse algo, se adapta e pesquisa, procura por isso. Você consegue o que você quer, você paga um alto preço por isso, você retorna para o seu ponto de partida, mas você mudou, certo? Então, resumindo, a gente pode colocar aqui, ó, número 1, você, número 2, quer, eu vou colocar deseja algo, certo? No 3, em inglês ele coloca go, né? Você vai. Ou ele coloca aqui tanto go, de você vai atrás daquilo que você quer, como coloca entra numa situação fora do comum, certo? Isso já tá lembrando você lá da aula passada, né? Mas vamos com calma. Eu vou colocar aqui vai atrás. Vai em busca. Melhor. Vai em busca, certo? No 4, você adapte-se e procure. Aqui você consegue o que você quer. Consegue, certo? Aqui paga um alto preço. 7, retorna. 8, você não é mais o mesmo. Ficou meio torto, mas dá pra ver. Como é que isso pode me ajudar? Como é que eu posso estruturar a minha história usando isso daqui? Eu vou começar, eu acho que antes da gente usar exemplos práticos para você ver como é que isso aqui é aplicado em alguns filmes que você já conhece, que você já viu, eu quero falar sobre cada um deles. Eu vou te mostrar dentro desse círculo onde está cada um dos atos, tá bom? Tá vendo aqui que nós temos 4 pedaços separados aqui dentro, né? Nós temos 4 fatias dentro dessa pizza, digamos assim. Bem aqui nós temos o primeiro ato, o primeiro quadrante, digamos assim. Aqui no meio, nesses 2 quadrantes, esses 2 são o segundo ato. Esse quarto e último quadrante é o terceiro ato, certo? Dito isto, aqui nós temos o primeiro ponto de ruptura, que é quando o personagem vai em busca. Lembra lá da estrutura narrativa de 3 atos. Aqui nós temos o primeiro ponto. Por aqui ou aqui, mas geralmente aqui, nós temos o segundo ponto de ruptura. E bem aqui nós temos o terceiro ponto. Lembra lá, né? Chamado para aventura, certo? Que é o ponto de não retorno, point of no return. Aqui nós temos o midpoint, que é o ponto central da narrativa, que não necessariamente é bem no meio da história, mas é por ali. E aqui nós temos o clímax, certo? Ou seja, primeiro quadrante, primeiro ato, a maior parte do filme, o segundo ato, e aqui no finalzinho, o último quadrante, o terceiro ato. Dito isto, lembra lá o que a gente faz no primeiro ato? A gente desenvolve o nosso personagem, certo? E esse desenvolvimento não é só você falar quem é esse personagem, é você falar o que é que ele deseja. Então aqui, ó, nós temos o primeiro ato, certo? Aqui nós temos o ponto de ruptura para o segundo ato. Isso aqui também faz parte do primeiro ato, mas é metade do primeiro ato, metade do segundo. Aqui você tem que estabelecer o seu protagonista. Aqui você tem que desenvolver ele. Você tem que desenvolver principalmente o que? Lembra que tem aqui no primeiro ato? O status quo. Porque uma coisa que o Dan Harmon também fala, já vou falar melhor sobre isso, é que você também consegue dividir esse ciclo na parte superior e na parte inferior, tá? A parte superior simboliza algo e a parte inferior simboliza outra coisa. Já já a gente entra nisso. E aí você vai desenvolver isso. E é importante que você crie personagens com que o seu público se identifique. Quando o Dan Harmon fala, eu vou até deixar linkado aqui embaixo, um textinho que ele tem tudo isso aqui escrito em inglês, tá, gente? Não tem em português, eu pretendo traduzir um dia, mas é muito texto, eu não tô com tempo agora, mas eu pretendo traduzir e dar pra vocês esse material, tá? Ele fala que quando o público começa o filme, ele começa aqui, né? Ele tá flutuando aqui, ele não sabe o que tá por vir, ele tá aberto, ele tá disposto. Ele fala, vamos lá, me dá o seu melhor. Então é importante que você aqui, logo de cara, bem aqui, você já apresente um personagem com o qual o público se identifique, certo? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu já falei aqui antes, na aula lá de personagens. É importante que você crie personagens com que a pessoa se identifique na hora. Seja por alguma coisa boa que ela esteja fazendo, seja por alguma coisa ruim que ela esteja sofrendo, alguma injustiça. Lembra lá da aula dos personagens, lembra do que eu falei. Tá tudo se conectando aqui, tá, gente? Nada é gratuito, nada é à toa. Então, aqui você tá flutuando, aqui você tem que ser fisgado. Pô, eu gosto desse cara, eu vou torcer por ele, certo?
E eu vou torcer ainda mais porque ele quer alguma coisa, ele deseja algo. Isso aqui também é um recurso de identificação, porque quando a pessoa... todo mundo deseja alguma coisa. Você deseja alguma coisa, eu quero alguma coisa, eu tenho sonhos, todos nós temos sonhos, necessidades e vontades, certo? Quando você vê e é algo com o qual você consegue se relacionar, certo? Por exemplo, o Guardiões da Galáxia, ele quer mostrar que ele é uma pessoa boa, apesar dele ter sido construído, dele ter sido criado num mundo do crime, num mundo totalmente errado. Ele quer mostrar que ele é do bem, ele quer mostrar, porque a gente vê logo no começo do filme que ele teve um passado complicado e tudo mais, ele quer mostrar que ele é uma pessoa boa. Então a gente se relaciona com ele por conta disso, tá? Eu vou usar como exemplo daqui a pouco, mais detalhadamente, a gente vai ver esse filme aqui, Buscando. O protagonista é o pai. Ele quer ser um pai melhor para a filha dele, só que ele não consegue. Então a gente se relaciona com ele, porque ele quer ser um pai melhor. Ele quer se conectar com a filha, mas ele não consegue, ele sempre trava. Ele tem uma dificuldade de relacionamento com ela. E isso é algo que todos nós já experienciamos de alguma forma, então é algo muito familiar. Então a gente se conecta logo de cara com esse personagem, tá? Então, tô te dando aqui tudo mastigado, ó. Faz isso. O público vai se identificar com o seu personagem, vai torcer por ele se você fizer isso. Seu personagem deseja alguma coisa. Aí aqui, gente, você tá bem livre, assim, pra desenvolver, pra estabelecer os personagens. E aí que entra... você pode falar, Bruno, mas toda história precisa seguir isso aqui? Então todas as histórias vão ser iguais? Bem teoricamente, todas as histórias são a mesma história. Mas o que é que diferencia? Exatamente isso aqui que você está colocando aqui dentro. Eu ia até falar isso numa outra aula, mas já vou falar logo agora. Você escrever um roteiro, você criar uma história, é a mesma coisa de você fazer um bolo. Não é a mesma coisa, tá? Mas é só uma comparação. Você faz um bolo. Os bolos têm aquela forminha, né, de bolo, que o bolo fica aqui e fica aquele espacinho no meio, geralmente, né? Então, teoricamente, todos os bolos são iguais. Mas o que muda é a receita, é como ele é feito, é o toque, é a marca da margarina, é a marca da farinha de trigo, é como aquela pessoa que está fazendo o bolo faz o bolo. E é isso que torna cada bolo de especial e diferente um do outro. Então, escrever histórias, bolar roteiros, bolar entre aspas, olha só o trocadilho, é mais ou menos parecido com isso, tá? Aqui já é um pouco mais simples. Aqui ele vai em busca do que ele quer. É o chamado para aventura. Ele se depara com uma situação de não retorno. Ele não tem o que fazer. Ele precisa entrar nessa história. E lembrando, a história precisa ser para ele. Lembre-se disso. Essa história tem que ser perfeita para esse cara aqui. No Buscando, a história é perfeita para o pai, porque ele quer se conectar com a filha. E a filha dele desaparece. E ele precisa resgatar a filha dele, seja lá onde ela esteja. Ela simplesmente some e ele começa a investigar a vida dela na internet, utilizar recursos da internet para poder encontrar a filha dele. Então ele vai em busca dela, é uma situação de não retorno, ele não tem o que fazer. É a filha dele, quer se conectar com ela. Ele tem esse desejo. E agora ele vai fazer de tudo para encontrar com ela, para realmente, literalmente, restabelecer essa conexão com ela, tá bom? Até porque não é fraternal, é uma conexão física mesmo. Ele precisa encontrar a filha dele que está desaparecida. Pode ter morrido, pode ter sido levada para algum canto, violentada, então ele precisa salvar a filha dele, certo? Então, eu acho que isso aqui é bem mais simples de entender e é realmente só o chamado para aventura. Esse aqui é um pouco mais complexo porque você precisa desenvolver isso. Uma coisa interessante também é você colocar falhas no seu personagem. Ele tem uma boa índole, se for do seu interesse, mas ele tem alguns defeitos. E ele vai começar a ser colocado em teste aqui. Então aqui, gente, lembra lá dos espinhos que eu coloquei na estrutura de 3 atos. Eu vou colocar esses espinhos aqui de novo, porque eles vão ser muito presentes. São uma série de obstáculos que o seu personagem precisa passar, certo? Então, e ele vai ter que se adaptar e procurar. Ao mesmo tempo em que ele está procurando o que ele quer, ele vai ter que mudar quem ele é e ele vai passar por uma série de provações para ele mudar e aprender com os erros dele, aprender com as falhas dele e assim se tornar uma pessoa melhor. O que acontece no Buscando? Ele percebe que ele não conhecia a filha dele tanto assim. Ele achava que conhecia ela, não conseguia se relacionar com ela e para ele isso era um problema, para ele isso era uma grande incógnita. Quando ele começa a investigar aqui, ele começa a perceber que ele não conhece a filha dele. Ele simplesmente não conhece. E ele vai começando a conhecer, e ele começa a entender por que ela é distante dele, por conta que a mãe morreu. Não é spoiler, tá? Mas no começo do filme a mãe morreu e tudo mais. Certo, então ele vai e ele se adaptou, certo? Isso aqui é um outro pedaço. Agora nós temos aqui do 5 e o 6. Ele consegue o que ele quer, mas ele paga um alto preço por isso. O Buscando é um filme um pouco mais complexo, porque a gente vai ver já já como isso aqui, ele não vale somente pro filme, ele também vale para outras coisinhas que eu vou falar já já, tá? Mas ele adaptou-se e procurou
procura, investiga, passa por várias provações, a situação vai ficando cada vez mais tensa. E esse ciclo narrativo de história pro Buscando, ele é um pouco mais complexo porque o Buscando, ele usa isso aqui o tempo todo, toda cena. Toda cena tem isso, o filme tem vários plot twists, tem pelo menos uns 4 plot twists durante o filme. Mas aí ele consegue o que ele quer, só que ele não consegue exatamente, mas ele paga um alto preço por isso. Mas quando o personagem consegue, é o midpoint. Ele pode, gente, conseguir ou pode não conseguir. Uma coisa importante que você precisa entender é que toda história não precisa seguir à risca cada um desses pontos, tá? Não precisa seguir à risca. Você pode não ter um desses pontos. Uma outra estrutura narrativa que pode funcionar é o personagem tentar conseguir o que ele quer, mas ele não consegue. Ele tenta, mas ele falha. E aí ele cai, ele vai até o fundo do poço. E ele paga, e daqui pra cá, ó, é só ladeira abaixo. E aí depois ele tem um grande retorno dele, o triunfo dele no clímax. Mas vamos trabalhar com o que o Dan Harmon nos ensina. Ele consegue o que ele quer. Conseguiu, chegou lá, massa. No Buscando, ele meio que descobre o que acontece com a filha dele, mas quando ele descobre, não é aquilo que ele tá esperando. Quando ele descobre que foi uma grande tragédia. E ele fica sem chão, ele fica sem saber o que acontece. E ele literalmente cai no chão. Quando ele descobre a notícia, ele cai no chão, fica ajoelhado no chão sem saber o que fazer. Então ele conseguiu o que ele quis, mas ele pagou um alto preço. O preço foi saber que a filha dele aconteceu uma tragédia, né? Só que aí ele começa a desconfiar. Cara, essa história tá muito mal contada. Essa história tá muito mal contada, tem algo aí, tem algo estranho, tem algo que não tá certo. Eu vou continuar minha investigação sim. A polícia diz que aconteceu isso, tem essa confissão, tem a prova do crime, mas tem algo muito errado. E aí aqui, meus amigos, são provações ainda maiores até ele chegar no clímax. O filme não tem exatamente um clímax porque ele funciona totalmente Ele tem um clímax, mas ele não é uma cena onde há um embate, não é uma cena onde há um confronto, onde há uma grande revelação, não. Ele funciona de uma forma diferente porque o filme se passa na tela do computador, certo? Mas aí, quando ele chega aqui, ele descobre a verdade que foi omitida a ele aqui. E aí ele retorna para casa mudado. E agora eles são melhores amigos. Então temos aqui o ciclo narrativo de 8 pontos do filme Buscando, que é um filmaço que você precisa assistir. Você está dizendo, não, só tem essa forma de escrever uma história. Só existe essa forma. Não existe nenhuma forma. Eu sou um cara que eu não preciso de fórmulas. Eu sou um cara que eu escrevo, eu simplesmente sinto. E eu vou criar minha história sem isso aqui. Aí ele fala, vai lá, fera, escreve. Quando você menos esperar, você vai perceber que a sua história vai se encaixar em algum desses 8 pontos. E aí a sua ficha vai cair e você vai perceber, opa, isso aqui funciona. E é sério, gente, funciona muito. Pense, tente elaborar uma história. Vou dar 2 sugestões agora de exercícios. A primeira sugestão é você parar essa aula, antes de ir para a próxima, e pegar algum filme que você gosta muito e ver como é que ele se encaixa nessa estrutura narrativa. Você vai ver, você vai perceber exatamente os 8 pontos. Lembrando, você deseja algo, vai em busca, adapte-se e procura, consegue, paga um alto preço, retorna, mas você não é mais o mesmo. Você mudou, certo? Perceba isso. E a outra sugestão é, pense em alguma história. Não foque nisso, simplesmente tente pensar em alguma história simples. Fulano foi de manhã na padaria e quando ele voltou da padaria, todo mundo na sua casa estava morto. Aí eu já tenho um ponto. Na verdade, eu tenho 2 pontos. Eu tenho você e eu tenho o vai em busca. A situação inesperada, a situação de não retorno. Todo mundo na casa dele morreu. Tá vendo? Ó? Eu pensei numa história agora aqui que nem tava planejando. Simples, o cara foi na padaria, voltou na casa dele, tava todo mundo morto. Pronto. Já tem esses 2 pontos. Então você vai perceber. Não foque nisso, não pense nisso. Simplesmente foque em pensar a história. Pensou a história? Aí você vai comparar com isso aqui. Aí você vai ver como ela vai se encaixar nisso aqui, tá bom? Então, gente, essa é a nossa primeira aula sobre a estrutura de história do círculo de 8 pontos, certo? E é isso. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Qualquer sugestão, comenta aqui embaixo. Se você quiser comentar o seu exercício, comenta aqui embaixo também. Para tudo, chega, tá demais. Já foi muito conteúdo aí, em 20 minutos mais ou menos.
de vídeo, você viu aí um pedacinho do Decifrando o Roteiro de Cinema. Se você tem interesse em estudar cinema e se aprofundar ainda mais no Decifrando o Roteiro, aproveita que aqui embaixo eu coloquei um link com 20% de desconto em cima do valor final do Decifrando o Roteiro. O link está aqui na descrição, clica aí, se inscreve e garante o Decifrando o Roteiro e os nossos 3 bônus exclusivos. O Workshop Writing Hacks, que é um complemento do Decifrando o Roteiro com conversas e dicas minhas pessoais que vão facilitar ainda mais a sua escrita. Um workshop completo de roteiro publicitário, pegando todos os conhecimentos do Decifrando o Roteiro e aplicando para vídeos publicitários, que é a minha grande especialidade, que eu já escrevi dezenas e dezenas de filmes publicitários nos últimos 6 anos, e o nosso material de acompanhamento, 40 páginas, um PDF completo com design lindíssimo para você estudar roteiro de cinema e também colocar as suas aplicações dos seus estudos lá dentro. Ele tem tabelas de preenchimento para você preencher com a sua própria história. Não quer comprar o curso? Não quer entrar no grupo do Telegram? Não tem problema. Curte esse vídeo e se inscreve nesse canal, que você já me ajuda demais, porque você mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante e ele vai mandar para mais pessoas, tá bom? Conto com o seu comentário aqui embaixo, dizendo o que é que você achou desse vídeo e também com a sua sugestão de conteúdo. E eu te vejo semana que vem, às 20 horas, quarta-feira, sem falta, toda quarta às 20 horas, Movie Drops aqui no canal. Abraço e vida longa ao cinema.